Olá, meu nome é Lênia, sou advogada e nesse vídeo eu vou falar com você a respeito de instalação de falsa memória. Até ontem, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje é 9 de maio de 2019. Estava no meu story a seguinte pergunta: você já ouviu falar em instalar falsa memória? Se você me acompanha pelo Instagram ou pelo Facebook, deve ter visto que a resposta da maioria das pessoas foi que não. Então eu vou explicar. Mas desde já eu quero deixar claro que o assunto é bastante amplo e, embora ele converse com o direito, está mais relacionado à área da psicologia, psicanálise, do que ao direito propriamente. Por isso eu não vou abordar tudo aqui. Com o tempo eu vou falando mais a respeito para que todo mundo conheça e compreenda melhor do que se trata. Então vamos lá. Em termos simples, instalar falsa memória é o processo pelo qual uma pessoa leva a outra a acreditar que um determinado fato aconteceu sem que ele realmente tenha acontecido. Ou seja, uma pessoa inventa ou distorce uma situação, conta a história dessa situação à sua maneira, como se fosse verdade, de modo a induzir a outra pessoa a ter aquela versão com algo que realmente aconteceu, o que, por consequência, induz na pessoa que ouviu a história a criação de uma memória falsa sobre aquele fato. É mais ou menos como diz o velho ditado: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. O que acontece é que aquele que ouviu essa história, por ter sido de alguma forma induzido, passa a acreditar que aquilo é verdade, que as coisas realmente aconteceram daquela forma, e ela pode criar memória em relação a isso. Isso é normal e pode acontecer com qualquer pessoa. Um dado interessante é que entre 1970 e 1997 foram realizadas pesquisas envolvendo mais de 20 mil pessoas nos Estados Unidos. E a partir do resultado dessas pesquisas, ficou claro como é fácil implantar memórias falsas, mesmo em pessoas adultas. Depois eu vou publicar o resultado dos dados de uma dessas pesquisas feitas para clarear mais sobre como esse processo funciona. Essa instalação de falsa memória pode acontecer de diversas formas e pode ser feito por vários tipos de pessoas diferentes. Por exemplo, alguns profissionais, como conselheiros tutelares, psicólogos, assistentes sociais, quando em situação de perícia judicial. Eles podem induzir a memória de fatos que não aconteceram ou aconteceram, mas de modo diferente. Outro dia eu falo especificamente sobre esse tipo de situação e o perigo delas quando especialmente acontecem em um processo. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para que vocês percebam como uma informação errada, uma mentira, uma distorção pode levar alguém a ter uma memória de algo que não aconteceu, ou a distorcer a memória que tem sobre um determinado fato. E qual é a relevância disso? É precisamente esse tipo de atitude que, frequentemente, aquele que pretende afastar o filho de um pai ou de uma mãe acaba fazendo. Aos poucos, a pessoa faz com que a criança acredite que o pai ou a mãe é violento, que não cuida dela, que não liga para sua saúde, e, em casos extremos, induz a criança a acreditar que um ato simples, como passar a mão em suas partes íntimas durante o banho, foi, na verdade, um abuso sexual. Isso é muito sério e também é bastante comum. Com isso, eu queria deixar claro que eu não estou querendo dizer que abusos sexuais não acontecem. Infelizmente, eles acontecem sim e com muito mais frequência do que a gente gostaria de saber. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para o fato de que pequenas situações que a princípio podem parecer irrelevantes, que não têm nenhuma importância, na verdade podem sim levar a que seu filho tenha uma memória falsa em relação a você. E com isso, ele pode passar a ter uma imagem distorcida de quem você é, do que você fez ou do que você faz. Em princípio, isso pode não gerar efeitos visíveis, mas no longo prazo vai gerar resultado, porque a criança passa a acreditar que o que lhe foi contado realmente aconteceu. E conforme ela vai crescendo, passa a nutrir sentimentos de amor ou de raiva, dependendo do fato que chegou ao conhecimento dela. Não é raro acontecer de a criança, com o tempo, desenvolver verdadeiro ódio em relação ao pai ou à mãe, por um fato que ela acha que presenciou, ou mesmo que sabe que não presenciou, mas que foi repetido várias vezes por alguém em quem ela confia. Logo, na cabeça dela, a história que é capaz de gerar raiva, ela passa a carregar um sentimento de ódio pela vida inteira, porque na cabeça dela
trata-se de uma verdade inquestionável, e na cabeça dela ela tem motivos para odiar. Eu não canso de falar que uma das melhores formas de você minimizar o impacto desse tipo de situação é mantendo uma paternidade ou maternidade ativa e responsável. Quanto mais responsável, quanto mais participativo você é na vida do seu filho, menor é o impacto que essas tentativas de implantar a falsa memória vai ter na cabeça e, por consequência, na vida do seu filho. Mas isso só é possível com presença. Por isso, é imprescindível que você identifique esse tipo de situação o quanto antes, pois a tendência é que, com o tempo, a convivência seja cada dia mais reduzida e o diálogo cada vez mais difícil. Esteja atento a isso.